tarde, pessoal. Então, mais um vídeo aqui, a gente vai falar sobre a partida de motor com reversão e frenagem CC, ou seja, de corrente contínua. Então, vamos ver algumas características aí desse tipo de frenagem. Ela é muito utilizada aí para você fazer a parada instantânea de algum motor. É também muito útil nos inversores de frequência. A gente vai ver no futuro que tem este parâmetro para a gente colocar lá no inversor para poder fazer uma parada instantânea do motor. Então vamos lá, algumas características aqui da frenagem de motores. A gente tem basicamente três tipos: a mecânica, que é essa que está na imagem. Temos a contracorrente, que é você meio que jogar uma reversão meio instantânea por um pequeno período ali para poder parar o motor. É utilizado um relé chamado Alnico. É uma solução um pouco mais antiga, mas ainda você pode encontrar no mercado. O eletromecânico, como a gente pode perceber aqui, quando você desliga o motor, esse freio aí ele vai travar ali a partir dessa parte física aqui, né? Então a gente tem como se fosse uma embreagem ali, o contato mecânico vai fazer o motor parar. E a gente também pode fazer a frenagem por corrente contínua. Então, a frenagem por corrente contínua, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar o estator num eletroímã, e esse eletroímã vai atrair aí o rotor, que é basicamente um bloco de ferro. Com esse campo magnético fixo, a tendência é o rotor parar de forma instantânea. Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Qual que é o cuidado que a gente tem que tomar? Na hora de aplicar a tensão em corrente contínua tem que estar nessa faixa de 10 a 20% da tensão nominal AC do motor. Porque se a gente passar desses valores aqui, o que acontece? A corrente vai ultrapassar a corrente nominal no motor e a gente poderá danificar o motor. Então, para reduzir essa tensão, o que a gente vai usar aqui? Vai usar o componente que faz essa redução, que é o transformador. Então, o transformador vai ser o elemento que vai fazer essa redução de tensão, e o componente responsável por transformar essa tensão alternada em contínua vai ser uma ponte retificadora de diodos. Então, aqui tem uma ponte retificadora de diodos aqui ao lado. Então, se você observar, temos uma ponte aqui, uma entrada alternada e aqui uma saída contínua. Você vai ver o sinal de positivo e negativo nessa ponte. Então vamos lá, vamos analisar aqui o princípio básico desse circuito. Então o princípio básico é esse aqui. A gente vai ter a entrada alternada, então a entrada alternada aqui. O transformador vai ser responsável por reduzir essa tensão, então tem uma tensão alternada aqui de 24 volts, entrou 220, saiu 24 volts. Aqui eu tenho uma ponte retificadora, então essa ponte retificadora ela recebe a tensão alternada por aqui e vai gerar uma tensão contínua com negativo e positivo. Essa tensão contínua é uma tensão pulsante, né? Para você deixar ela melhor retificada, a gente poderia colocar um capacitor aqui no caso, mas não tem necessidade. Então, por que ela é contínua? Porque a polaridade não tem alteração em função do tempo. Eu só tenho semiciclos positivos. Se você observar aqui, eu tenho um semiciclo positivo e um negativo. Por isso que ela é alternada. Ela alterna a polaridade em função do tempo. Então, aplicando essa tensão contínua no rotor, quer dizer, no estator, o rotor ele vai travar. Então, a gente vai ter um campo fixo aqui e esse motor que estava girando, ele vai parar de forma instantânea. Então vamos ver aqui um comando básico no CAD Simu para essa simulação. Então vamos lá. CAD Simu aberto. Então vamos fazer aquela análise tradicional aqui no começo. Disjuntor motor. Comando com reversão. Então esse motor vai ter reversão. Motor já com fechamento. Então um comando clássico aí de reversão. O que a gente vai agregar nesse comando? A gente vai ter duas proteções aqui, importantes essas proteções, para o sistema com o transformador, a ponte retificadora. Então K3 vai ser responsável por ligar o transformador com a tensão de entrada, por exemplo, 220 saindo 24 volts, e o K4 vai ser responsável por jogar essa tensão
contínua nos enrolamentos do motor. Então é importante observar que a gente aqui interligou o 1 com o 3 para ter um sinal positivo, para a gente poder alimentar aqui com tensão contínua todos os enrolamentos do motor. Então é importante observar que, como eu tenho alguns elementos que não podem ligar de forma simultânea, a gente vai ter o intertravamento. Então vamos observar aqui em relação a K1. K1 tem que ter o intertravamento aqui. Vamos aqui, ó. K1 tem que ter o intertravamento de K2, K3 e K4. Então vamos lá. K2, K3 e K4. Intertravamento feito. Vamos observar agora K2. Então K2 está aqui. K2 também tem que ter o intertravamento de K1, está aqui. Intertravamento de K3 e K4. K3 e K4 aqui, intertravamento. Então, garantir a segurança do meu circuito no momento aí que uma das contatores acionar, a outra tem que estar desligada. Então, observando o resto do comando clássico aqui com retenção, S1 vai ligar K1, S2 vai ligar K2, comando tradicional. E o que vai mudar agora? O S0 antes era só um contato fechado, agora eu tenho um contato aberto que vai ser responsável por ligar a frenagem no momento da parada. Então eu vou ligar aqui o K3, vou ter um contato de retenção. Ao ligar esse contato de retenção aqui, eu ligo o temporizador, então começa a contar esse tempo de frenagem. Aqui eu tenho um intertravamento de K1 e K2 em relação a K4, né, para não queimar a ponte. Então quando você apertar o S1, esse contato vai fechar, vai ligar o K3, vai ligar o K4, tenho a retenção aqui do K3 e já a contagem se inicia, aplicando tensão contínua onde? Nos enrolamentos, fazendo com que esse motor pare de forma instantânea. A gente vai perceber que vai aparecer um símbolo aqui no motor no momento da simulação. Então, comandinho aí tradicional. O que é importante é essas proteções aqui e os intertravamentos colocados aqui de maneira estratégica para não acontecer nenhum acionamento equivocado. Senão, essa ponte retificadora aqui, ela vai queimar. Então vamos lá para a nossa simulação. Iniciei, armei aqui o disjuntor motor, armei o disjuntor aqui da entrada do transformador e da saída. Então no momento que eu apertar o S1, comando tradicional, apertei o S1, vai ligar K1, retenção aqui por esse contato, vai fechar K1, o motor vai ligar no sentido horário e vai acender essa lâmpada aqui. Nenhuma novidade. Então vou fazer esse acionamento. Liguei aqui K1, ó, K1 ligou, motor sentido horário. Se eu apertar o S2 aqui, não vou ter efeito nenhum, porque eu não tenho aqui o intertravamento de botões. Eu tenho que parar o motor para poder fazer a reversão. Então agora vamos olhar aqui o momento da frenagem. Então vou apertar o S0, você vai perceber esse contato fechando, ligando o K3, fechando esse contato de retenção. Ao ligar o K3, eu alimento aqui o contator aqui, alimento o transformador, e na sequência já vou ligar K4. K4 que vai jogar corrente contínua aqui e o motor vai parar. Então vamos lá, vamos observar isto na simulação. Olha lá, apertei, ligou K3, ligou K4 e você percebeu que apareceu um símbolo aqui, né? Um símbolo de frenagem aqui, ó, mostrando que está frenando. Aqui o temporizador está contando o tempo, né? A gente percebe que a minha simulação está um pouco mais devagar. Depois que esse temporizador contar um tempo, esse contato aqui vai abrir e vai derrubar o K3, em consequência aqui derrubar o K4 e tirar esse freio. Então vamos esperar. Ó, o temporizador bateu, vai derrubar o K3 e o K4. Então, tudo bem, pessoal? Então vamos lá fazer uma segunda análise agora. Então agora vamos analisar aqui o acionamento do S2. Então S2, ligou K2, motor aqui sentido anti-horário. Então novamente, no momento que a gente pressionar aqui o S0, esse contato vai fechar, vai ligar o K3, quando o K2 sair vai ligar o K4, aplicando tensão contínua aqui nos enrolamentos, e a gente vai observar aqui a frenagem acontecer.
Então vamos lá. Olha lá, ligou K3, ligou K4, frenagem acontecendo. O tempo aqui contando, o freio aqui indicado através dessa lâmpada, aplicação de tensão contínua aqui, então a gente consegue ver até pela cor aqui, ó, que a gente tem o positivo e o negativo aqui, que sai aqui da ponte, ó. Tensão alternada entra na ponte e sai tensão contínua aqui da ponte. Transformador para reduzir a tensão, por exemplo, de 220 para 24. Passado o tempo, K3 e K4 saem, deixando o circuito novamente. E se a gente estiver no momento da frenagem e pressionar para ligar? Então vamos ver lá. Então liguei aqui, motor horário. Estou na frenagem e aperto para ligar o motor de novo. Ele não vai ligar por causa do intertravamento. Então o K3 aqui, ó, e o K4 tem um intertravamento para bloquear o novo acionamento. Eu só vou poder acionar novamente esse motor assim que a frenagem acabar. Acabou a frenagem, a gente consegue aqui fazer o novo acionamento. Então o freio ainda está ligado, tenho lá o bloqueio, caiu a frenagem, consigo ligar novamente o motor. Tudo bem, pessoal? Então aqui é o circuito. Vamos ver onde estão os componentes aqui que eu peguei, né? Geralmente eu falo no começo, mas agora eu falo no final. Então aqui o transformador está aqui. Peguei aqui em alimentações, peguei o transformador e aqui do lado está a ponte retificadora. Os outros componentes são componentes tradicionais aí que a gente já viu no decorrer deste curso. Tudo bem, galera? Então esse aqui é a frenagem. Lembrando que o link para baixar esses programinhas, o programinha aqui do CAD-SIMU, a baixar essas montagens, estão aí na descrição. Tudo bem? Até breve, até um próximo vídeo. Próximo vídeo, vamos falar um pouquinho de soft starter, depois inversor de frequência. Acabando essa parte dos comandos tradicionais, a gente vai falar um pouquinho de CLP no CAD-SIMU. Aí a gente vai começar a usar o CAD-SIMU inicialmente, depois a gente vai fazer CAD-SIMU com PC-SIMU. Vai ser bem interessante aí para você treinar. Tá ok, galera? Um abraço e até o próximo vídeo.